Bom, sabemos que Shingeki no Kyojin está parando a internet todos os domingos. A obra de Hajime Isayama está na segunda parte de sua quarta temporada e está simplesmente insana. O último episódio lançado se chama De Você, de 2000 anos atrás. E está com nota 10 no IMDb, site que mostra análises sobre animes, séries e etc. No vídeo de hoje, iremos fazer uma análise desse episódio, que olha, foi um estrondo. A análise irá começar após a vinheta. O episódio começa mostrando um pouco mais sobre a luta entre Frida Reiss e Grisha Yeager, no que resultou no massacre da família Reiss, restando somente Rod Reiss vivo, o que foi nos mostrado na terceira temporada. Bom, em seguida nós vemos um flashback do episódio 79, onde mostra Grisha lamentando o porquê ele fez aquilo e porque Eren não mostrava tudo para ele, não mostrava as memórias do futuro, né? E aí nós vemos que volta aquele diálogo entre Grisha e Zeke, onde Grisha fala para Zeke o seguinte: seu plano não será concretizado. O plano que será concretizado será o plano do Eren. Por favor, pare o Eren. E o Eren fala para o Zeke a seguinte frase: nós não vimos ainda a parte que eu como ele, por conta que o Zeke se desconectou da cabeça de Eren, né? Fazendo com que ele saísse das memórias. E em seguida o Eren meio que agradece ao Zeke, porque se eles não tivessem viajado nas memórias, tudo que o Eren fez não seria possível. E Eren explica para Zeke que assim que ele beijou a mão da história, ele viu todo o seu futuro ali. Sim, isso mesmo, através das memórias de seu pai, através das memórias de Grisha. Ou seja, por isso que aquela expressão do Eren que parecia que ele estava meio aterrorizado, foi porque ele teve acesso a algumas memórias do futuro, ou seja, que mostrariam o que iria acontecer com ele nos próximos anos. Após ver todas essas memórias e ouvir o que Eren disse, Zeke fica em choque e pede para que Ymir roube de todos os súditos de Ymir o poder de reproduzir. E Ymir vai caminhando lentamente para a coordenada, para obedecer Zeke. Eren vê isso e tenta se soltar das correntes, não só tenta como consegue, tanto que ele perde um dedo nesse ato. Após isso nós vemos um breve diálogo entre Frida Reiss e Historia. E Historia está com o nariz escorrendo. Frida vai lá, pega e limpa o nariz de Historia e fala que ela tem que se comportar como uma menina. E Historia fica em dúvida e fala: Frida, como é que eu faço para me comportar como uma menina? E aí, Frida aponta para o livro que Historia está segurando e começa a contar a história de Ymir Fritz, a primeira portadora do Titã original. E a partir daqui é nos contada a história de Ymir Fritz. E olha, a história de Ymir Fritz é muito pesada e muito triste também. Ymir Fritz era uma garotinha que vivia no vilarejo, uma garotinha simpática, gentil, que ajudava os outros, assim como Frida queria que Historia fosse. Até que um certo dia, o rei Fritz invade o local onde Ymir morava e destrói tudo, e acontecem várias tragédias. E nisso, os que ficaram vivos são levados para Eld para serem escravos do rei Fritz. E após algum tempo, alguns porcos somem e o rei Fritz faz a seguinte ameaça, que é para todos os escravos falarem quem foi. Se eles não falassem, ele iria tirar o olho de cada um deles, porque segundo o rei Fritz, os escravos não precisavam de 2 olhos para trabalhar. Bom, e todos os escravos apontam para a garota Ymir. Ah, e apenas uma curiosidade nesse frame: nós vemos 13 braços apontando para Ymir. Para quem não sabe, o número 13 já foi usado muitas vezes na obra. Bom, e para mim isso faz referência, esses 13 braços, ao tempo que o portador do Titã consegue ter o seu poder. Isso mesmo, porque para quem não lembra, o portador do Titã, após conseguir o seu poder, ele só fica vivo por mais 13 anos. E nós podemos também reparar que em nenhum momento é mostrado os olhos dos escravos e nem do rei, porque parece que eles não têm sentimento nem algo do tipo, não mostra essa expressão facial dos escravos e nem do rei Fritz. Em seguida vemos o rei Fritz falando para Ymir que ela está livre, mas a cena já corta e nós vemos Ymir correndo com uma flecha nas costas, toda machucada, sendo caçada pelos soldados do rei Fritz. E em seguida Ymir Fritz é atingida por uma flecha dos soldados do rei Fritz na perna, e vemos aquela velha cena clássica de uma flor suja de sangue. Isso mesmo, que na minha opinião significa que para algo florescer, infelizmente algo tem que morrer. E aí Ymir olha para essa planta e começa a chorar de dor por estar sofrendo muito, né, por conta do que está acontecendo com ela. Mas não só de agora, Ymir sofreu durante toda a sua vida. Em seguida ela olha para cima e vê uma árvore gigante. Os soldados do rei Fritz ainda estão perseguindo Ymir, e Ymir entra nessa árvore gigante, tentando se esconder para que os soldados não a achem. Ymir cai em um poço dentro dessa árvore, e nós vemos algo misterioso, como se fosse um parasita, algo de outro mundo, não sabemos o que é ainda, brilhando, e vai se encostando em Ymir. E assim surge o primeiro titã de todos os tempos. E Ymir volta para o rei Fritz, e em seguida o rei começa a elogiar Ymir, falando que ela ajudou muito o rei, abriu estradas, cultivou várias terras, ergueu pontes nos caminhos das montanhas e tudo isso. E o mais importante, o ajudou a derrotar Marley. E Ymir também ajudou Eldia a ficar muito maior, por conta que nas guerras, Eldia conseguia conquistar vários territórios por conta do poder do titã de Ymir. E o rei fala que por conta disso, ele dará sua semente a Ymir. E Ymir tem 3 filhas com o rei: Maria, Rose e Sina. Curiosamente, esses são o nome das 3 grandes muralhas de Parades. E o rei chama todos seus soldados para falar algo para eles. E nós vemos que nisso,
tem um soldado infiltrado de Marley, pronto para matar o rei. E esse soldado joga em direção ao rei uma lança para matá-lo, mas Ymir Fritz entra na frente dessa lança e acaba falecendo. E essa pequena parte da história lembra um pouco da história que os Tybros contavam, a história de Elos, aquele herói de Marley que conseguiu derrotar o rei. Mas na verdade ele não derrotou o rei, ele na verdade derrotou a primeira titã original. O rei meio que ainda debocha dela, fala: Ymir, se levante, isso não seria capaz de te matar. Mas sim, infelizmente Ymir Fritz acaba morrendo. Para não perder esse grande poder que Ymir tinha, o rei Fritz acaba cortando todo o corpo de Ymir e dá para suas 3 filhas comerem. Isso, simplesmente para não perder esse poder, o rei chegou a esse ponto. Bom, e curiosamente nos caminhos, aparecem 3 ramificações na árvore, que mostra que as 3 filhas de Ymir estão conectadas ao seu poder. Ou seja, cada vez mais, quanto mais Eldianos conseguem ter o poder dos titãs, mais ramificações aparecem na árvore. Interessante, não? E o rei Fritz fala para suas filhas que elas têm que continuar multiplicando esse poder, pois o sangue de Ymir nunca pode parar de existir. E esse poder continuou sendo multiplicado, até que esse poder conseguiu ser dividido em 9 partes. E essas 9 partes são os 9 titãs originais que nós conhecemos. E durante todos esses 2000 anos, Ymir continuou sendo escrava da família real, tanto que ela fez e moldurou com a areia dos caminhos todos os titãs, tanto que nós temos um exemplo disso quando ela está refazendo o Zeke após aquela explosão contra Levi. Bom, e nesse momento nós vemos que Eren consegue parar Ymir, consegue abraçá-la e fala algumas coisas para ela, fala que ela não é uma escrava, que ela é livre, que ela pode fazer o que quiser e que ela que guiou Eren durante esses 2000 anos para que ela conseguisse sua liberdade. E após isso, a cabeça de Eren se junta ao seu corpo de forma misteriosa, de uma forma que parece ser aquele parasita que está puxando o corpo de Eren, e assim começa o estrondo. Após isso nós vemos as muralhas caindo, mostrando todos os colossais que tem dentro das muralhas. Mikasa e Armin ficam surpreendidos, pois algo gigante surgiu a partir do corpo de Eren. Sim, esse é o titã fundador de Eren Yeager. E na percepção de Armin, Eren conseguiu controlar o fundador, e o que está sendo realizado é o desejo dele, e não o de Zeke, que é o que está certo, mas ele acha que Eren está simplesmente liberando os titãs para derrotar toda a aliança global que se encontra em Marley. E Armin logo em seguida percebe, pois para destruir Marley, Eren só precisaria liberar os titãs colossais de uma das muralhas, mas não, Eren liberou todos os titãs colossais das 3 grandes muralhas. E em seguida, Eren chama todos os Eldianos de todas as partes do mundo para os caminhos, para explicar o seu plano. E o seu plano é simplesmente proteger as pessoas que estão na Ilha Parades, onde ele nasceu. Pois segundo Eren, todo o mundo quer exterminar as pessoas da Ilha Parades, e não só desta ilha, mas também como os Eldianos de Marley. E que segundo ele, o mundo só vai parar até que todos os súditos de Ymir sejam extintos. E Eren fala que todos os titãs colossais que saíram da ilha irão acabar com todo o planeta. Bom, esse episódio está simplesmente insano. Na minha opinião, foi o melhor episódio dessa segunda parte da 4ª temporada. E você? O que você achou desse episódio? E peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like para que você não perca nenhuma das nossas atualizações semanais. E claro, compartilhe o vídeo para que nosso canal continue crescendo. Bom, e o nosso vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!